Fala galera, tudo certinho? Aqui professora Emily de Biologia com vocês e hoje a gente vai falar a respeito de fermentação, tá? Tem as coisas básicas que a gente tem que lembrar a respeito de fermentação, que ela é um processo anaeróbio. A significa não, aeróbio que não tem oxigênio, então anaeróbio é um processo sem oxigênio. Segundo, o ponto que tem que lembrar é que o objetivo da fermentação é pegar a glicose e levar a energia para a molécula de ATP. Por que eu não posso ter energia na molécula de glicose e eu quero ter ela na molécula de ATP? Por quê? Olha aqui a comparação legal. Glicose é como se fosse uma moeda de 10 centavos. E o ATP é como se fosse uma moeda de R$1. É mais fácil carregar uma moeda de R$1 ou ficar carregando um monte de moedinha de 10 centavos, né? Então o objetivo aqui é esse, é transferir essa energia para as moléculas de ATP, é eu pegar o meu cofrinho todo e trocar por moedas maiores, ok? Outra coisa que tem que lembrar é o saldo final. Sempre na fermentação vai produzir 2 ATPs, certo? Por que vai produzir 2 ATPs? Volta aqui então. Glicose, ela é quebrada e esse processo eu chamo de glicólise. Lise significa quebra, tá? Então a glicólise é quando eu quebro a minha molécula de glicose. A molécula de glicose, vamos relembrar como que é a molécula de glicose? C6H12O6. Eu tenho 6 carbonos. Quando eu quebro ela no meio, eu produzo 2 moléculas agora com 3 carbonos. Essa molécula eu vou chamar de ácido pirúvico ou piruvato, certo? Então, a glicose, ela é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, sempre. E aí existem 3 formas de fermentação. A que vai produzir o etanol, a que vai produzir o ácido lático e a que vai produzir o acetato, tá? Aí a gente chama isso, então, de fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, eu tenho uma glicose, que vou produzir 2 etanóis, 2 gás carbônicos e 2 moléculas de ATP. Cada piruvato produz 1 etanol, por isso eu tenho 2. Cada piruvato vai liberar uma molécula de gás carbônico, por isso eu tenho 2. E 1 ATP, por isso eu tenho 2, certo? O que precisa lembrar aqui da fermentação alcoólica? Para que serve a fermentação alcoólica? A fermentação alcoólica ela é usada na produção de bebidas alcoólicas, por exemplo, né? A fermentação da cana, quando eu uso o fungo Saccharomyces com a cana de açúcar, eu produzo a cachaça. Quando eu uso esse fungo com o malte, eu produzo a cerveja. Quando com a uva, eu produzo o vinho. E quando com a batata, eu produzo a vodka. Fica ligado no Enem. Enem gosta muito de questão ambiental. Para que eu uso a fermentação alcoólica numa questão ambiental? Para produzir um combustível verde. Quem é o combustível verde? O álcool. Tá? O álcool é um combustível verde por quê? Porque ele emite menos gás carbônico na atmosfera. Então o Enem talvez pegue essa jogada aqui, tá? Fermentação alcoólica na pegada ambiental para produzir combustível verde que emite menos gás carbônico, certinho? Se tiver oxigênio aqui nessa história, ele vai mandar o piruvato para a mitocôndria. E aí vai acontecer a respiração celular, um outro processo que a gente vai falar depois, tá? A fermentação também pode ser chamada fermentação lática. A fermentação lática, a lactose, aqui eu tenho como fonte de glicose a lactose, que vai produzir 2 ácidos láticos e 2 ATPs, tá? A mesma coisa, a lactose vira glicose, que quebra, produz 2 piruvatos, que vão produzir 2 ácidos láticos, tá? Para que é usada a fermentação lática? A gente gosta muito do iogurte, do queijo, aquele Yakultzinho, tudo vem daqui, tá? Uma coisa no nosso organismo, quando nós temos pouca energia no nosso músculo, que a mitocôndria não está dando conta de produzir ATP, acontece no músculo, então a célula faz a fermentação lática, tá? Para dar mais energia, para dar mais ATP para a gente dar conta de fazer aquela corrida, de fazer aquele exercício que a gente está fazendo, tá? Então, num esforço fora do normal, quando a célula não consegue pela mitocôndria produzir ATP,
produz ácido lático também aí, tá? Então, fermentação lática pode acontecer nos fungos, nas bactérias e também no nosso músculo, certo? E a última, fermentação acética. Fermentação acética acontece nas bactérias Acetobacter, tá? Ela vai produzir só quebra a glicose, faz o piruvato que vai fazer o acetato, tá? Essa é usada na produção de vinagre, certo? É isso aí, galera. Lembrando então, fermentação anaeróbia, sem oxigênio. Na alcoólica, lembrar do combustível verde, tá? Na lática, lembrar do músculo, certo? Em esforço excessivo. E a acética para o vinagre, tá bom? 2 piruvatos e aí ou o etanol, ou o acetato, ou o lático, certo? Beijos. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Sucesso, galera!